Glórias a Deus. Quero saudar a todos vocês na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar aqui as autoridades eclesiásticas na pessoa do pastor Juscelino Silírio. E saudar também as autoridades políticas na pessoa do senhor prefeito Rafael Oliveira. E assim saudar a todos na paz do Senhor. Eu não posso esquecer do meu amigo Zé Roberto, né? Ele já foi meu patrão, por fim um patrão bom para mim, né? Que Deus abençoe. Então, a minha saudação a todos vocês é na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estava sentado ouvindo as palavras do prefeito e eu confesso, prefeito, sentimos sim, já encostado pelas autoridades do nosso município. Lamentavelmente, muitas vezes nos sentimos assim, no canto, né, desprezados, como igreja que só faz o bem, mas não valorizados por os gestores do nosso município. Quando o senhor falava que estava sendo a primeira vez, eu dizia, Deus, que não seja só esta, porque isso é muito bom. O nosso objetivo como igreja, cada um desses pastores, pastor Juscelino, Andrade, Janiel e irmão Lucas, todos nós, os obreiros, diáconos da Assembleia de Deus e das demais igrejas, o nosso objetivo como igreja é resgatar vidas do mundo de perdição, das drogas, do alcoolismo e de tantas outras coisas terríveis que têm destruído a nossa humanidade. E as autoridades pouco valorizam as igrejas, né? Mas o Senhor está de parabéns, prefeito. Eu tenho que lhe dizer isso. Muito obrigado. Pois vamos para a Bíblia Sagrada. Meu tempo não é muito extenso, é só até meia-noite. E eu vou aproveitar direitinho. Isaías capítulo 59, versículo 1. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, o Senhor Deus. Eis que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobre o rosto de Deus para que vos não ouça. Pois bem, esse é o texto principal neste momento para este sermão, para esta mensagem. O profeta Isaías, aqui no capítulo 59, ele chama a atenção do povo para dizer que Deus está sempre de prontidão a abençoar o povo, a cidade, as autoridades, cada morador. Deus está pronto a abençoar com a bênção da salvação. Mas o profeta diz também que há um problema. Apresenta aqui um problema que faz com que a vontade de Deus não seja concretizada ou cumprida na vida de muitas pessoas, e podemos dizer da maior parte da massa populacional da terra, como se pode ver no próprio município nosso de Coronel José Dias, que os evangélicos, os crentes, eles são bem mais poucos. E a Bíblia aqui está dizendo que Deus
ele não está limitado no que diz respeito a salvar pessoas. Ele não tem um limite para dizer é só tantos. Não, a mão dele está estendida sobre todos vocês, sobre todos nós. Agora veja aqui uma coisa apresentada pelo profeta, amando de Deus, é claro, quando ele diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto, ou seja, faz com que Deus fique com vergonha de chegar perto do homem e abençoá-lo com a salvação. Por que acontece isso? Porque os homens rejeitam Deus. Porque os seres humanos, na sua maioria, rejeitam a mensagem de Deus. Nós pregamos dizendo que Jesus veio para salvar as almas daqueles que nele crê. E muitas pessoas fazem que nunca ouviram dessas palavras. É como se essas palavras nunca tivessem sido ditas em canto nenhum da terra. Se bem que a terra é redonda, mas nós usamos esta forma de linguagem, né? A Bíblia traz muito isso, os 4 ventos, 4 cantos da terra. E isso para mostrar que de todos os lados, norte, sul, leste, oeste, a palavra de Deus está indo, e Deus está vendo, e Deus está querendo salvar as pessoas. Mas as vossas iniquidades, diz a Bíblia, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto de vós, para que ele vos não ouça. A razão de muitas pessoas não alcançarem a salvação, e às vezes quando os crentes pregam que quem aceita Jesus tem a salvação da alma, e muitas pessoas dizem: eu não acredito nisso, e não tem como, é porque você não conhece Deus ainda. É porque essas pessoas que assim falam não têm o mínimo de conhecimento de Deus, pois diz a Bíblia que quem conhece a Deus pratica os seus mandamentos. Uma pessoa que conhece a Deus, ele se afasta do pecado, ele se afasta da prostituição, ele se afasta do adultério, de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para que possa ele, ser humano, alcançar a salvação. Pois a Bíblia é bem clara, onde diz que nem um adúltero, nem um mentiroso, nem um ladrão, nem uma série de coisas tem parte no reino de Deus. Por isso, você precisa atentar para esta mensagem. Eu já ouvi muitas vezes pessoas até dizer, e eu já pude reprovar pessoas, senhor prefeito, pessoas dizendo: a Bíblia não é verdade porque é escrita por homem. Mas quando ele vai lá no médico, o doutor passa a receita, ele vai tomar o remédio porque foi um doutor que passou. Certamente o doutor não é homem. A Bíblia não é verdade porque foi homem que escreveu. Imagine aí se fosse um jumento que tivesse escrito a Bíblia. O que diria? Se um homem escrevendo, ela não é boa para muita gente, imagine se outro ser tivesse escrito. A Bíblia Sagrada, ela mesmo diz que foi escrita por 40 autores, e todos estes, né, principalmente no Antigo Testamento, todos estes, ungido, separado, escolhido pelo Espírito de Deus, todos estes tinham abandonado a iniquidade que faz com que Deus não veja o homem. Todos estes
abandonaram a iniquidade que faz com que Deus retire a mão salvadora. Eles tinham abandonado e agora andavam de acordo com o querer e a vontade de Deus. Eles buscaram a Deus. A Bíblia Sagrada nos recomenda em alguns textos a buscar a Deus. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 6 e 7, diz assim: buscai a Deus, o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e trará salvação para ele. É o que a Bíblia nos ensina. Buscai ao Senhor. Mas que Senhor você tem buscado? Tem muita gente que na hora da dificuldade até busca, talvez o Senhor prefeito, talvez outro Senhor, mas o Senhor Deus eu duvido. E aqui está falando: buscai ao Senhor, o Senhor Deus, o Senhor do céu, para salvação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas é só buscar e invocar? Não, não é só buscar e invocar, tem muita coisa a fazer. Veja o que diz o versículo da sequência: deixe o homem mau, o homem perverso, os seus caminhos perversos, os seus caminhos maldosos. Deixe o homem ímpio, os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que salvará a alma dele. O homem só tem salvação. Quando eu falo de homem, eu falo do gênero macho e fêmea. Só tem salvação em Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra forma de escape. O próprio Jesus, quando pregava aqui na terra, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus estava oferecendo a salvação. O profeta Isaías também oferece a salvação, principalmente para aqueles que ouvem a sua mensagem, quando ele diz: vinde, todos que tendes sede, vinde às águas. Está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a água da vida. Uma certa feita, ele conversando com uma mulher, por fim esta pecadora, ele disse: quem bebe da água destas fontes aqui da terra, quem bebe de uma cisterna dessa, volta a ter sede. Quem bebe do poço, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nascerá dentro de si uma fonte que salta para a vida eterna. Aqui Jesus fala de salvação. Quem me aceitar, Jesus está dizendo: quem aceitar a mim na sua vida, quem me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, me recebendo pela fé, o seu nome vai ser escrito no céu e ele vai ter a vida eterna lá. Eu gosto de sempre usar essas frases. Às vezes as pessoas dizem assim: essa questão de céu e de inferno, isso não existe. Todo mundo sabe que existe. Deixa eu dizer para você que todo mundo sabe. Quando morre alguém que o ser humano detesta, preste atenção nisso, prefeito. Quando morre alguém que o seu próximo, o seu vizinho, às vezes até detesta, diz:
tomara que ele se queime lá no fogo do inferno. Não é assim? Mas quando morre alguém bom, que ele gostava de dizer, oh meu Deus, dá um bom lugar para ele. É ou não é desse jeito? Então, não estou conversando besteira, né? A Bíblia, ela nos diz isto, que aceitando a Cristo, vindo às águas, nós alcançamos a salvação. E Jesus disse mais, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora, ou seja, eu deixarei perder a sua alma. Então Jesus está te alertando nesta noite. Você tem ciência do bem e do mal, você tem conhecimento do bem e do mal, mas precisa que você atente para esse texto da palavra de Deus, onde diz, as iniquidades do homem separam ele do seu Criador, porque Deus é o Criador da humanidade, foi Ele que nos criou. A história lá no colégio secular, nós aprendemos que o homem veio de uma explosão, e daqui a pouco veio do macaco, e é tanta teoria que ninguém chegou a uma conclusão até hoje. E pode até ter algum professor por aí que diga, o irmão não está sabendo o que está dizendo. Estou sim, eu sou estudioso também, viu? Eu não tenho medo de falar em lugar nenhum, porque eu estudei bastante. Quando eu falo, eu conheço o assunto. Mas a Bíblia diz, e eu creio nela, que foi o primeiro livro impresso, escrito no mundo, foi a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada está escrito que Deus formou o homem do pó da terra. Quer acredite ou não, você não desfaz a minha fé. Porque eu acredito na formação do homem do pó da terra. A própria Bíblia diz que tudo que é já foi. A ciência diz que o homem tem no seu corpo coisas da terra, da água, tudo isso para mostrar que a ciência queira, mesmo que queira discordar da Bíblia, tem que concordar com ela. Se eu não me engano, 70% do corpo humano é água, se eu não estiver enganado. É, professor? Ele é professor dos famosos, né? Professor José Roberto. E todas as coisas que tem na terra tem um pouquinho no corpo do ser humano. Isso é cientificamente comprovado, e a Bíblia diz isso, quando diz que Deus pegou o barro e do pó da terra, da argila, fez o homem. Mas ele convidou mais pessoas, e no meu conhecimento, no nosso conhecimento da Bíblia Sagrada, no nosso conhecimento religioso, crentes e católicos sabem que quando Deus Pai disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele está chamando aqui Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós temos corpo físico, Jesus teve corpo físico também, para mostrar que o homem é criação de Deus. E muitos não creem, mas tudo isto Deus fez olhando para você, para te dar a salvação, se você fizer aquilo que Ele quer que você faça. Eu poderia estar pregando para vocês, aproveitando essa oportunidade e dizendo que você é mais que especial para Deus, e só te dizendo isso, mas eu quero lhe dizer, além de especial para Deus, Ele quer que você o obedeça, que você o siga, que você o sirva, para que possa ir morar com Ele na eternidade, porque diz a Bíblia Sagrada que lá no céu vai morar aqueles que abandonarem os seus pecados, aqueles que abandonarem as suas pecaminosidades, as suas vaidades, as suas imoralidades e tudo aquilo que aqui na terra desmoraliza um homem. A Bíblia nos ensina isso.
Mas eu não posso pregar diferente para vocês, porque do contrário eu estou mentindo. Eu estou omitindo a verdade. A Bíblia diz que quem aumentar, aumenta as pragas, mas quem diminuir será tirado a sua parte no reino dos céus, e a mim não é para ser tirada. Então eu tenho que pregar dessa forma que está na Bíblia. Eu tenho várias Bíblias, inclusive de edições católicas, eu tenho também, não é só uma. Eu tenho várias e todas elas diz é isso que eu estou lendo aqui na minha Bíblia hoje. Eu tenho várias Bíblias de várias editoras. É questão de estudioso, gosta de buscar conhecimento, aí pega versão daqui, versão dali, até descobrir muitas coisas. Eu tenho Bíblia até judaica. Tem coisa lá que eu não sei o que é que significa, mas eu tenho Bíblia judaica. E acho bom, né? Para quê? Para aprender aquilo que Deus está nos dizendo. E Ele está dizendo para você que o homem faz divisão entre ele e Deus quando não abandona os seus pecados. E está dizendo para você também que a mão de Deus, a mão do Senhor está estendida para você, para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. E não importa a tua idade, não importa o teu grau de conhecimento, o teu nível cultural, não importa. O que importa, obrigado. O que importa é que você é uma alma preciosa para Deus. Mas não basta só você ser importante, especial para Deus. É importante que você se converta e viva. A Bíblia Sagrada diz, Deus falando através do profeta Amós, se eu não me esqueci no momento, dizendo que não tenho eu prazer na morte de um ímpio ou de um pecador, mas antes que este se converta e viva. E você pode dizer, mas eu estou vivo. E sim, mas Jesus aqui, a Bíblia está falando da vida eterna com Deus. Todos nós, seres humanos, temos uma alma, e esta alma é que nós precisamos livrar da condenação. E não é Deus que vai se esforçar, é eu e você. Eu gosto sempre de dizer isso. Tem pessoas que dizem, eu vou esperar Jesus me preparar. Ele não vai te preparar nunca, porque a parte dele ele já fez. Ele disse um dia, quando houve uma reunião no céu para trazer quem vinha, ele disse, eu vou, e eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou lá morrer pelo homem. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus deixa a sua maior glória lá no céu, se torna menor que os anjos, se torna igual ao homem. E você conhece isso muito bem, não precisa ser crente para saber disso, porque lá está escrito na Bíblia Sagrada, e na igreja católica, em todas as igrejas fala isso, que a Maria deu à luz a Jesus, Filho de Deus. Quem não souber disso está muito derrubado na face da terra, não está servindo quase para nada, porque o padre ensina, o pastor ensina, o pregador ensina, só não aprende quem não quer. Então a Bíblia está convidando você, Jesus está convidando você. Jesus, ele morreu por você na cruz do Calvário. Quando ele morreu na cruz do Calvário, veja na história, ele morreu de braços abertos. Aqueles braços abertos de Jesus, você pode até não entender este significado, mas ali não era simplesmente um castigo que estava sendo dado a Jesus pelos religiosos da época que não queriam se submeter à mensagem. Ali não era só um castigo, não. Quando Jesus está ali de braços abertos, Ele está dizendo para mim e para você, eu estou pronto para te abraçar, e neste abraço eu quero te levar para morar comigo no meu céu de glória, para que tu esteja lá eternamente, vivendo feliz comigo aqui no céu de glória. Aqueles braços abertos de Jesus era chamando você para um abraço.
Você vê que na Bíblia Sagrada ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar você do fardo que pesa nos teus ombros, que te impede de chegar à presença de Deus, que te impede de chegar no céu. Irmão, mas você está dizendo que tem alguma coisa que me impede? Tem alguma coisa que impede a gente. Nós precisamos seguir o que diz a Bíblia Sagrada, porque do contrário não chegaremos lá. Quando um dia alguém chega para Jesus e diz: que bem farei para herdar a vida eterna, aquele alguém era religioso, ele chegou ali com um intuito talvez de querer mostrar-se bacana, e de repente Jesus disse para ele: essa é uma conjecturação, você não vai ver assim na Bíblia, eu vou mostrar para você que você não está preferindo o céu, venha cá, tu sabe os mandamentos? Sei. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Jesus vai dizendo os mandamentos. Ele diz: eu sei disso aí desde a minha juventude. Se ele tivesse dito desde a minha adolescência, ainda estava certo. Porque com 13 anos, aquele religioso tinha que ter de cor os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada na cabeça, para ele chegar no status que ele estava. E quando ele começa a conversar com Jesus, Jesus diz: eu vou te mostrar que tu está preso nas coisas da terra. Está chegando aqui uma coisa que impede o homem de chegar a Deus. Vou te mostrar que tu está preso nas coisas da terra. Agora faz o seguinte: tu vai, vende o que tu tem, dá aos pobres. Ixi, que negócio é isso? Quer dizer que eu tenho que ficar pobrezinho igual eles? Presta atenção. Dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. O segredo está em seguir a Jesus. Não é você pegar tudo aquilo que você tem e dar para depois estar aí morrendo também de fome. Até porque todos nós já nascemos com saúde para trabalhar. Tem gente que não tem nada na vida e vive morrendo de pobre porque não tem coragem de trabalhar. Preguiçoso, Jesus diz: vai ter com a formiga para aprender, né? Mas Jesus está chamando você, como chamou aquele homem. Desprende-te das coisas desta vida. Ele saiu triste porque ele não queria deixar a riqueza que tinha para seguir a Jesus. E não precisava ele deixar a riqueza, precisava ele deixar a avareza, a ganância, e abrir o coração para Deus. Porque crente pode ser rico também, viu? Eu sou aprumado da vida, glórias a Deus, né? Tenho uma família bonita, abençoada, todo mundo crente, servindo a Deus, e louvo a Deus por isto. Crente tem que ser abençoado, se não for, está lhe faltando alguma coisa. Nós somos abençoados, glórias a Deus, mas Jesus está chamando você. Jesus está convidando você nesta noite. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis salvação para as vossas almas. É o que nos ensina a Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer por esta oportunidade. Pastor Andrade, Deus continue abençoando o senhor. Esse aqui, quando ainda era meio menino, Deus usou ele para fazer um milagre para mim. Ele não sabe, ele veio lembrar disso um dia dele.